Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, mais um vídeo do Virando as Páginas para este sábado. Estou gravando no momento em que tem uma chuvinha muito gostosinha aqui fora, um dia que deu para descansar lá da minha loja e estar aqui com vocês, e um dia especial, por exemplo, para quem gosta dos contos, das narrativas, do legendário de J.R.R. Tolkien. Falei sobre o livro Árvore e Folha semana passada. E por conta disso, algumas pessoas me inquiriram, me perguntaram qual seria o melhor livro de introdução da vida da Terra-média, né? Da história da Terra-média, do legendário, das eras que Tolkien construiu com tanta proeminência, com tanta força, com tanta capacidade. Aí eu pensei um pouco e mudei a resposta para as pessoas. Eu introduzi logo de cara o Hobbit, e aí vai uma pergunta: por que os seus filhos precisam ler o Hobbit? Essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias. Eu tenho 3 filhos e tenho 3 enteados. Mas antes de tudo, vamos começar a falar um pouquinho sobre livros ou Hobbits que eu tenho em mãos e que são livros fáceis de serem lidos, editados em 1937 na Inglaterra, em 1938 nos Estados Unidos e no Brasil um bom tempo depois. Que obra é esta que reagiu a toda uma contingência de mundo muito violento? Porque, obviamente, se ele foi editado em 37 na Inglaterra, se ele sai a público em 38 nos Estados Unidos e logo depois você vem com a Grande Guerra, este livro sobreviveu às intempéries e às lutas das piores, né, que nós já tivemos na história, e não aprendemos com isso. A gente não está falando de guerra, a gente está falando da introdução do Hobbit na vida dos seus filhos, e por que eu acho que isso é muito importante. Bom, como chegou o Hobbit à minha mão? Primeiramente, se alguém me trouxe o Hobbit às mãos, esse alguém não foi Tolkien, foi Lewis. Porque os primeiros livros de Lewis que li, do C.S. Lewis, amigo do Tolkien, e que adorou o Hobbit, os primeiros livros do C.S. Lewis que eu li não foram as Crônicas de Nárnia, e sim a trilogia cósmica. E a primeira obra de Lewis nas minhas mãos foi Perelandra. A partir daí, me senti muito atraído à leitura do Lewis e depois comecei a conhecer a história do Lewis, e a partir daí me remeteram para a ideia de ler O Senhor dos Anéis de J.R.R. Tolkien, tá certo? Então o primeiro livro de Tolkien que eu tive em mãos foi justamente este aqui, O Senhor dos Anéis, J.R.R. Tolkien. Esse aqui é da edição de 2002. Teve uma em novembro de 2001, e inclusive está aqui, obviamente, com a capa, que na época foi o cartaz de introdução do primeiro dos 3 filmes da trilogia do Senhor dos Anéis, e que eu também tenho esses vídeos todos aqui. Mas o que me depois veio a remeter a ler o Hobbit é justamente o prefácio com o qual Tolkien teve grande preocupação em escrever este livro. Esta história cresceu conforme sendo contada, até se tornar uma história da Grande Guerra do Anel, incluindo muitas passagens da história ainda mais antiga que a precedeu. O conto foi iniciado logo depois que o Hobbit foi escrito, antes da sua publicação, 1937. O prólogo, pelo próprio Tolkien, ele vai escrever o seguinte: em grande parte, este livro trata de hobbits, e através das suas páginas o leitor pode descobrir muito da personalidade deles e um pouco da sua história. É fato. A partir do momento que eu tive esse livro em mãos, tá certo? Eu parti para este aqui, que foi também editado pela Martins Fontes, o Hobbit, todos os dois, sob tradução da professora Lenita Maria Rimoli Esteves e, obviamente, sob consultoria técnica do professor Ronald Edward Kingsley, tá certo? Mais à frente, 75 anos de aniversário da obra O Hobbit, a Martins Fontes trouxe esta mesma edição, só que a partir daí uma edição comemorativa, que eu também consegui ela num brechó, num sebo,
e logo me caiu às mãos. Eu usei muito esse livro, eu acho que eu já li o Hobbit umas 4 vezes, tá? Mais à frente, e aí com a nossa querida gringa, a HarperCollins, trouxe a obra, agora já em 2014, se eu não estou enganado. E a tradução é do professor Reinaldo José Lopes. Ele tem feito todas as traduções da HarperCollins, tá? E foi um livro mais aprimorado, foi um livro mais trabalhado e que, a partir desse aspecto, acabou trazendo uma capa muito próxima à contracapa utilizada pela obra do Tolkien, O Hobbit, quando foi editada. Mas deles todos, o que eu tenho mais carinho em mãos e que eu induzo a você a tê-lo, por conta dele não apenas apresentar a você o livro, mas também vai apresentar para você a história que precede o livro, que é mais importante ainda. O Douglas Adams, ele nos traz o J.R. Tolkien, O Hobbit, anotado. A tradução é a mesmíssima deste livro aqui, só que além de você ter toda a história do Hobbit considerada aqui, aquilo que precede a história do Hobbit, melhor dizendo, você também vai ter comentários alusivos ao próprio livro e o conteúdo dele, o que faz que esse livro se torne altamente pedagógico. Agora, a pergunta que fica: por que os livros, o Hobbit é um livro aplicado para os seus filhos e pode ser um livro introdutório? Primeira questão, ele fala a história deste livro, ela vai participar a nós essa conduta efetiva da Terra-média. Ela vai trazer para a gente todas as maravilhas inseridas à Terra-média. Inclusive, existe um livro chamado A Maravilhosa Terra dos Snergs, que vai influenciar muito o nosso Tolkien a escrever os Hobbits. Mas a primeira coisa que eu colocaria muito clara é que há uma introdução à cultura de leituras. Até porque você tem a literatura fantástica para crianças entre 10 e 12 anos, que vejo eu é a melhor idade para se iniciar esse tipo de leitura, elas acabam sendo leituras mais fáceis. Há uma discussão, ainda que incontinente, que eu acho sem sentido nenhum, se discutir se esse livro é realmente para crianças ou não, visto que Tolkien, e eu falei isso em Árvore e Folha no vídeo passado, acabou por entender que fantasias ou contos fantásticos, contos encantados, não são obras para crianças. Porém, gente, preste atenção, ele vai escrever Árvore e Folha depois de ter feito O Hobbit. Então, toda essa constituição e construção que vai ser feita a partir do Hobbit para chegar 20 anos depois, na edição do Senhor dos Anéis, há um amadurecimento do próprio escritor com relação a tudo isso, tá certo? Então você tem o amadurecimento dele, ele escreve A Árvore e a Folha e mostra todos os contornos, tudo aquilo, toda a estética que ele percebe na literatura de fantasia, e ele demonstra isso muito bem. Já falei isso no vídeo passado, se você puder, visita lá que você vai estar sabendo. Mas esta obra aqui acaba me mostrando que, de fato, esta é assim uma obra para crianças, pelo menos para pré-adolescentes. E eu vou trazer aqui algumas condições. Tolkien também escreveu em uma carta a Allen Ewing, de 31 de agosto de 1937, a Ewing foi justamente a editora que trouxe o livro Hobbit pela primeira vez ao público em geral. Que meu filho mais velho tinha 13 anos quando ouviu o folhetim. E com John nasceu em novembro de 1917, ele teria feito 13 anos em novembro de 1930, o que sugere que Tolkien pode ter lido os primeiros capítulos para seus filhos durante suas leituras de inverno, no inverno de 30 em 31, quando ele começa a escrever o livro. Pode. Agora, quais são os pontos onde não me dão certeza de que isso é efetivamente uma obra para crianças? Dagnall, de fato, pegou emprestado o manuscrito de O Hobbit e, após lê-lo, encorajou Tolkien a finalizá-lo de modo que pudesse ser considerado para publicação pela Allen Ewing. Tolkien pôs-se a trabalhar e em agosto escreveu que O Hobbit estava quase finalizado, mas não foi antes de 3 de outubro de 1936 que enviou o texto datilografado para Allen Ewing. Stanley Unwin,
O presidente da firma leu o livro e o aprovou. Uma segunda opinião foi solicitada à escritora infantil Rose Filman, que trabalhava então como leitora externa e tradutora da Allen Unwin. Mas Stanley Unwin acreditava que as crianças eram os melhores juízes de livros infantis e, de modo intermitente, empregou seus próprios filhos, incluindo o filho caçula Rainer, para resenhar as submissões dos livros infantis pelo valor padrão de um shilling por parecer o escrito. O Hobbit foi entregue então a este menino, Rainer Unwin, então com 10 anos, que o considerou um bom livro e julgou com a superioridade de seus 10 anos que ele deveria agradar a todas as crianças entre 5 e 9 anos. Ou seja, sim, este é um livro para crianças, mas não é um livro meramente infantil. E isso me parece muito interessante, porque ele vai aproximar os contos de fadas. E eu quero deixar claro para você que não viu o vídeo passado. Quando se fala em contos de fadas, não está aqui assinalado, apontado que o conto são 2 personagens fadas. O que está entre contos de fadas e as fadas é o conto da Terra das Fadas, o conto do Reino Encantado. Então são contos de um local. Neste local você tem as aventuras fantásticas que vão trazer grande influência na formação psicológica, no caráter, e preparam esses meninos, essas meninas, para experiências futuras, porque não há só contos doces, há enfrentamentos, há dificuldades, e há então vários sentidos que são interessantes, que os seus filhos, que as suas filhas tenham em mãos e que você converse com eles sobre isso. Tá? Esse é o meu primeiro ponto. Segundo, que me parece importantíssimo, é a questão dos valores universais. No Hobbit, ou em Tolkien, ou no Senhor dos Anéis, ou em todo o legendário de Tolkien, o bem é bem, o mal é mal. Você tem aqui afirmações claras dos temas de amizade. Veja aí a confraria do Anel, por exemplo. Você tem as estruturas ligadas à fidelidade. Os princípios de formação são bastante bem elaborados e bastante especificados nas relações desses personagens. Você tem uma exposição importantíssima que se repete tanto no Hobbit quanto no Senhor dos Anéis. Por exemplo, se no Hobbit você tem Bilbo, que vai acompanhar um grupo de anões contra um mal que está representado em Smaug, no Senhor dos Anéis você tem Frodo Baggins, o sobrinho de Bilbo Bolseiro, né? Frodo Bolseiro, junto com a confraria do Anel, indo contra Sauron, tendo em suas mãos o Anel do Poder, este anel que estava nas mãos de Bilbo Bolseiro. Então, quando você introduz essa história para os seus filhos, você começa a demonstrar também que há uma amizade extemporânea, uma amizade que vai ser sempre construída. Isso quer dizer que, por exemplo, Bilbo e Thorin, escudo de carvalho, são muito bem representados em comparação mais adiante com a confraria dos Anéis, quando você tem, por exemplo, Legolas e Gimli, as diferenças que se unem. No primeiro caso, um hobbit com um anão. No segundo caso, um elfo com um outro anão. Ou seja, normalmente civilizações, espécies que não se relacionariam, mas que diante dos problemas e dos contrastes da vida, eles vão elaborando as suas amizades, diante de todas as intempéries, de todas as dificuldades. E isso para mim é altamente importante, porque Tolkien demonstra que nessa vida nós temos inimigos perigosíssimos e que nós precisamos enfrentar, e que o contexto da amizade ele é forjado não nas facilidades da vida, e sim nos seus desafios, nas suas dificuldades. Nós vivemos hoje uma sociedade muito plural e ao mesmo tempo muito individualista, onde as amizades por vezes são parecidas com apenas relações pragmáticas, o que eu sirvo para o outro. Não, em Tolkien as amizades são forjadas, são construídas, elas não são imediatas, elas são feitas de confiança em confiança, e por conta disso você acaba tendo uma experiência muito grande em todo este processo, tá ok?
Uma outra questão que eu podia levantar como algo importante é que este livro vai introduzir os seus filhos a todo o legendário de Tolkien e ao conhecer da Terra-média. Quando eu digo conhecer da Terra-média, eu não estou dizendo, e o legendário, eu não estou falando de um lugar em comum. Eu estou falando de uma história da qual Tolkien se apropria com a ideia de subcriação. Então, os seus filhos terão noção de que mal e bem são instalados não como um sendo necessário ao outro, mas sendo oposições claras, das quais os seus filhos precisarão escolher, inclusive em todo o caminho. Então, você vai ter o Silmarillion, que foi a obra que dá toda a formatação que precede tanto o Hobbit quanto o Senhor dos Anéis, porque eles estão lá trabalhando o contexto da primeira e segunda era. Então você vê toda a criação daqueles povos, das naturezas, dos continentes, das relações, dos reinos e dos personagens que de lá são provenientes. Os seus filhos terão então o interesse de acrescentar as duas obras que eu estou propondo, e principalmente o Hobbit. Eles terão a possibilidade de cada vez mais mergulhar nos contextos e nas evidências que estão inseridos no coração do próprio Tolkien. Esta é um outro ponto que me parece muito importante. Toda a obra do Tolkien, ela é altamente reflexiva, ela participa de vários elementos e de vários significados que dão ao contexto da leitura um mergulho muito profundo. E não tenham dúvidas, seus filhos irão refletir para cada momento, para cada personagem, para cada escolha. É bom levantar que nos personagens bons existem as tentações de escolhas ruins, e eles terão que superar essas tentações para que eles possam se aprofundar como seres definitivamente responsáveis pelas suas vidas. O que eu estou falando? Este movimento todo trará uma noção de responsabilidade e não de culpa, seja no seu filho ou na sua filha. A maturidade, ela virá ao seu tempo. Uma outra questão, e aí é uma dica, é porque aqui existem as reuniões de famílias. O livro é cheio de reuniões que são precedidas por um contexto de confrarias, mas que apontam também para questões voltadas às famílias. E é um livro que pode ser lido pelo pai e pela mãe ao lado do seu filho, ou pelo pai ou a mãe num contexto de final do dia, para que se possa refletir um pouco e que se possa debater sobre cada um dos personagens e o que eles estão fazendo, trazendo aí para o seu filho e para você também, tá? Reflexões sobre os nossos terríveis dias. Porque nós vivemos hoje dias muito sintéticos, nós vivemos dias cada vez mais conflitantes. As ordens e as produções, inclusive dentro dos próprios contextos escolares, apontam sempre para um sucesso muito rarefeito, onde a estrutura de formação intelectual tecnológica supera aquilo que eu entendo como responsabilidade e maturidade para a vida. Tolkien prepara todo esse arcabouço para que você possa produzir, sim, uma relação familiar bastante sadia. Não é à toa que foi um livro lido não apenas por uma pessoa sentada num banco ou numa poltrona tomando seu café. Era livro lido entre entes, entre parentes. Só para que vocês tenham noção, 1 milhão das cópias de Hobbit se perderam na Segunda Guerra Mundial, quando o depósito desses livros foi bombardeado. Então o Hobbit ficou sem ser reeditado durante quase 13, 15 anos. Ele só vai ser reeditado em 1950, quando ele retorna de novo ao público em geral, e aí dá a abertura para a edição do Senhor dos Anéis também. Então foi uma obra importantíssima no tempo de guerra e que foi lida sim por famílias em todos os gêneros na Inglaterra e nos Estados Unidos. Isso precisa ficar claro no contexto histórico. Por fim, ele vai mostrar quais são as riquezas autênticas. Se Bilbo Bolseiro tem Smaug, e se Bilbo Bolseiro também tem que fazer as suas reflexões diante do poder, Frodo também terá Sauron.
e também terá que fazer reflexões diante do poder e um anel que os une em tentação. Porque este anel, o maior dos anéis, o anel que fazia parte do próprio Sauron, foi tentador e venceu vidas de grandes heróis naquele período do início da Terceira Era. A questão é, a conversa, por exemplo, de Bilbo com o Smaug e a conversa de Frodo com Sam diante da sua caminhada e também com Gollum são efervescentemente ensinamentos para os seus filhos, para as suas filhas, que as melhores escolhas são aquelas que te objetivam de deixar coisas em favor de outras, deixar aquilo que é a tentação em favor daquilo que vale como virtude, deixar a vontade de poder para ir para a vontade da fidelidade, da confraria, da amizade, rejeitar o mal por melhor que seja diante do bem, por mais doloroso que possa surgir. Então, voltando de novo, as questões voltadas a Bilbo e Thorin, Escudo de Carvalho, são feitas a partir dessas indagações, desses projetos e a conversa que se dá entre ele e o dragão Smaug, a tentação que se saboreia da maldade que nós muitas vezes nos evidenciamos e representamos, ela será importante para você debater com sua filha e com seu filho. Que tipo de Smaug ele pode escolher conversar no seu dia a dia. São obras elucidativas que eu creio são eternas, gente. Vão poder se constituir como degraus para a cultura de relação. Você com seu filho, você com você mesmo e seu filho com um todo. Acredito que quando levadas a sério, são obras que unificam famílias, que produzem efetivamente e de forma muito clara a noção e a reflexão do porquê, para quê e com o que nós viveremos este mundo tão dolorido, tão complicado, mas ao mesmo tempo um mundo criado, na minha perspectiva, por Deus. Por fim, você vai descobrir no Hobbit e você vai descobrir também no nosso querido Senhor dos Anéis, mas eu estou falando do Hobbit, a cena, aquilo que Tolkien chama de eu-catástrofe, que é justamente o que? No fim, não da forma como queremos, não da forma como desejamos, e não da forma como desenhamos o final de todas essas sagas, há sempre uma providência divina. Há sempre um incorrer, um chamado kairos, dentro do contexto teológico bíblico, onde há uma intervenção para que o bem vença. Mas o bem não vence de forma vazia. O bem vence dando transformações e ensinamentos capazes de transformar você pai, você filho, você filha para um dia melhor. Eu, por exemplo, estou lendo essa obra agora com a minha esposa. Já li o Hobbit por diversas vezes. E digo a você, vale pena demais você estar lendo o Hobbit com seus filhos. Obras que você pode comprar no sebo a 10, 15 reais, se você tiver a sorte. Essa obra da professora Lenita é muito bem traduzida, assim também como essa aqui do professor Reinaldo José Lopes, tá? Tem diferenças. Esse aqui chama o Hobbit de um jeito, essa aqui descreve de outro. Gente, o conteúdo é ótimo, vindo diretamente das mãos de Tolkien, e eu estou indicando para que você esteja lendo e participando. Qualquer dúvida que você tiver, fala comigo. Veja o vídeo anterior que eu falei sobre Árvore e Folha. Procure os canais Tolkien Talk, principalmente se você puder a trilogia Guerra do Imaginário no Brasil Paralelo. É um bom documentário para que você possa compreender como Chesterton, Lewis e Tolkien pensavam a vida, pensavam a humanidade e pensavam a história do homem. Curta o canal, inscreva-se nele, curta o vídeo. Se possível, compartilhe com pessoas que tenham interesse sobre essa matéria, sobre esse conteúdo, e ajude-nos a crescer. Chegamos já a 2.000 nomes, que para mim, no que tange a literatura, já é um número muito gostoso de se ter, tá certo? Estou também lá no Rainbow. Então, se você tiver uma outra rede social que você possa procurar, e é uma defesa que eu tenho, inclusive aos algoritmos do YouTube, eu estou com todos esses mesmos vídeos lá no Rainbow e você pode estar me procurando por lá. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas. Até a próxima, muito obrigado e vamos lá, gente. Até lá!